e Ele marcou um encontro conosco nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a Tua amada igreja, eis aqui, ó Pai, o coração de cada um dos irmãos. Papai querido, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece as aflições de cada um nesta noite. O Senhor conhece as aflições também de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que a Tua palavra venha direto do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite. A Tua palavra que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, nos fortalece e que vai nos salvar. Papai querido, tira todo o peso, tira toda essa tristeza, tira toda a dor. Tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que a Tua presença, ó Pai, que a Tua voz venha falar aos nossos corações nesta noite. Eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, ó Pai, mas que a Tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa ele, ó Pai, como o Senhor quer, com a ousadia do Senhor nesta noite, para falar conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia. Cadê sua Bíblia? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para nós alimentarmos mais um pouco dessa palavra que faz com que a gente cresça espiritualmente no entendimento e na compreensão daquilo que Deus tem para cada um de nós, que é sempre o melhor. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos capítulo 3, do 1 ao 22. E que o Senhor venha falar grandiosamente no coração de cada um de nós que estamos aqui. Que esse é o verdadeiro sentido da palavra. Atos 3, do 1 ao 22. Amém? A palavra de Deus fala assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe Davi, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que vos fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse momento, Jesus Cristo já havia ressuscitado, já havia aparecido para seus discípulos, firmando a fé no coração de cada um deles. Nesse momento aqui, os seus discípulos já sabiam o que fazer, porque o Espírito de Deus já havia lhe sido dado a todos eles, batizados, e estava guiando cada um sob essa palavra. A palavra de Deus fala que havia um coxo que ele há mais de 40 anos, ele tinha mais de 40 anos, ele estava sempre naquele mesmo lugar, as pessoas o colocavam ali para que ele pedisse esmola. Todas as pessoas passaram naquele momento, todos os dias eles colocavam ele ali e ele ia pedir esmola para se alimentar, para cuidar das suas necessidades. Mas num determinado momento, dois homens que andaram de verdade com Deus, que tinham um conhecimento, dois homens que não preocupavam com as coisas que o mundo oferece, preocupavam sim com a palavra de Deus, muda a vida dessa pessoa. Essa pessoa, mesmo sendo coxa, ela tinha uma determinação, ela estava naquele lugar, ela era determinada, ela queria algo material. E as pessoas que tinham deficiências, cegos, coxos, pessoas que tinham lepras, essas pessoas elas não podiam entrar dentro do templo, mesmo elas sendo judias. Mas num determinado momento da vida dessa pessoa, aparecem Pedro e João, dois homens que andaram fielmente com o Senhor Jesus Cristo, que tiveram momentos que abalaram a fé deles, mas que o Senhor Jesus os força de novo quando ressuscita e traz todos eles para debaixo dos seus braços, e naquele momento mostra para eles o verdadeiro sentido da fé, que é nós crescermos e andarmos com esse Deus, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Talvez esse homem fosse como cada um de nós, quando nós ainda não tínhamos o conhecimento dessa palavra, estávamos preocupados com coisas materiais, com o alimentar do hoje, com a vestimenta do hoje, com o dia de hoje, e de repente ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus muda radicalmente a sua vida, através de homens que andaram de verdade sobre essa palavra, mostrando para mim, para você, para nós termos intimidade com Deus. Não é ouro e nem prata que vai fazer isso, é o coração nosso aberto e o Senhor Jesus entrar e fazer morada, assim como fez na vida dele, através de homens que tinham conhecimento dessa palavra. Mais de 40 anos ele passando por essa situação, provavelmente quando Jesus Cristo estava fazendo os milagres, ele já ouvia falar desse Jesus maravilhoso. O povo saduceu continua fazendo aqueles mesmos sacrifícios que eles faziam antes de Jesus se entregar na cruz para levar os nossos pecados, mostrando que para eles parece que nada havia acontecido, não teve importância o que o Senhor Jesus fez na vida de cada um de nós.
Por isso Jesus Cristo sempre faz os milagres que o Senhor Jesus faz, os milagres que Deus faz, sempre tem um objetivo: nos mostrar o caminho da palavra do Senhor, através desses homens que não mediram esforços, hora nenhuma. Em João 2,16, a palavra de Deus fala assim, olha o que fala em João 2, João 2,16, João 2,16, 22, a palavra fala assim, 2,16 a 22. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façai da casa de meu pai casa de vendas. Jesus Cristo estava falando. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para que fizeres isto? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantará em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Quando o povo fazia o sacrifício dentro do templo, existia o Santo dos Santos, onde ficava antigamente guardado a Arca da Aliança, que simbolizava os mandamentos, onde ficavam os mandamentos dentro da arca, as pedras dos mandamentos, a vara de Arão, que floresceu mesmo seca, e o maná que cai do céu. Essa arca já não estava lá. Na invasão de Nabucodonosor, essa arca parece que se perdeu naquela época. Mas eles continuavam mantendo aquela mesma tradição, e existia um véu que separava o Santo do Santíssimo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele se entrega por mim, por você, porque o verdadeiro sentido de nós estarmos reunidos hoje é sabermos que hoje nós somos salvos graças a isso que ele fez, a esse sacrifício. Quando Jesus morre, o véu que separava o Santo do Santíssimo, onde só podia entrar uma vez no ano para fazer o sacrifício do seu povo, é rasgado de cima a baixo, mostrando que não mais haveria entrada. Jesus Cristo acabou de abrir esse véu. Agora, se nós quisermos andar no caminho da palavra e sermos transformados, basta que nós olhemos para esse Jesus Cristo, a qual morreu na cruz. Mas se Jesus morre na cruz, por que esse povo continuava no templo da mesma maneira, fazendo os sacrifícios diários, o sacrifício de manhã e outro à tarde, como que se nada tivesse acontecido? Aí é onde entra os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo naquele momento, e olham para aquele coxo que todo mundo conhecia, que fazia 40 anos, que ele tinha mais de 40 anos, então provavelmente ele já estava ali desde os seus 30, seus 20 e poucos anos em diante. Todo mundo via ele naquele momento. Provavelmente, talvez ele até questionou, porque Jesus fez tantos milagres, andou naquele templo. Quando existia uma viúva que estava depositando um pouquinho, o mínimo que ela tinha, algumas moedas na mão, Jesus Cristo estava lá dentro do templo ensinando para os seus discípulos, e ainda fala para eles: aquela viúva depositou mais do que todos que estavam ali. Porque Deus não quer saber de quantidade monetária, mas Ele quer o seu coração, o nosso coração. Porque quando nós nos envolvemos de verdade com essa obra, orando para que as pessoas sejam libertas e transformadas, glorificando a Deus, se entregando de verdade, caminhando num conjunto, num grupo, num povo de Deus, Deus começa a agir no meio de nós. Porque Deus não é Deus de confusão.
Se algo começa a ter confusão na minha ou na sua vida, é porque Deus não está agindo. Deus só age na coletividade do seu povo. Por isso, naquele momento, Pedro e João, que tinha todo um conhecimento, viu Jesus fazer milagres na sua frente. Mas lembra que não é milagre, é que faz você continuar firme sobre essa palavra, porque Judas Iscariote também viu esses mesmos milagres. Quando o povo é tirado de uma escravidão de 400 anos, às vezes nós questionamos sobre a nossa vida passando por determinadas dificuldades. Você tenta imaginar 400 anos de um povo no sofrimento, no castigo de uma nação, sendo escravo. Não tinha opção, não podia sair, não podia fazer aquilo que vinha na sua cabeça. Tudo que fazia tinha que ser determinado pelo faraó. Não tinha uma renda fixa. O faraó dava o que queria, quando ele queria, da maneira que ele queria. O povo era escravo, o povo não podia se locomover daquele lugar para outro. Mas um dia aquele povo clama a Deus, e Deus ouve, mostrando para mim e para você, cada vez que nós oramos, Deus ouve a nossa oração. Só que às vezes nós oramos e nós não esperamos que Deus fale conosco. Às vezes nós ajoelhamos e falamos com Deus, e quando Ele vai responder, a gente já levanta e já vai cuidar de outras coisas. Existe um tempo de conhecimento, de intimidade. Se vocês olharem na Bíblia, você vai ver que os maiores homens que andaram com Deus, eles tiveram um tempo para ser construído. E fizeram coisas que não agradaram a Deus, a maioria deles, se não todos. Abraão, quando Deus manda ele sair da terra que ele tinha prometido, a terra que estava do seu povo, para uma terra que ele nem conhecia aonde, ele levanta e vai junto com Sara. Ele não conhecia, não sabia onde era. Isso é ter fé no nosso coração. Fé quando a dificuldade continua aumentando e você continua orando para Deus, porque sabe que Ele é o Criador dos céus e da terra e nada é impossível para Ele. E se Ele ainda não agiu na minha ou na sua vida, é só aguardar, que é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde a sua oração é respondida. Esse coxo estava ali há 30 anos, há 25 anos, não importa, mas ele já estava ali há bastante tempo naquele lugar. Ele queria às vezes entrar lá dentro, para onde estavam todos os judeus fazendo o sacrifício, fazer parte daquele povo, mas ele não podia por causa da sua doença. Mas um dia, 2 homens de Deus aparecem na sua vida e muda totalmente o seu caminho. Em Lucas 18:35, a palavra de Deus fala assim, olha só, Lucas 18:35. 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreenderam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente esse rapaz que estava com coxo, que não andava, ele ouviu esse milagre. Talvez num determinado tempo da vida dele, ele olha e fala assim: por que Deus não lembrou? Por que Jesus não passou aqui nesse lugar? Porque Jesus curou essas pessoas e ele passou e ele entrou aqui dentro e ele não me curou? Porque eu sou diferente desse cego, de os leprosos que o Senhor Jesus curava?
Será que a minha fé é tão pouca que o Senhor Jesus não conseguiu me ver aqui nesse lugar, todos os dias aqui na porta mendigando? Ou será que era porque eu estava procurando coisas materiais e não procurei coisas espirituais, a qual o Senhor nos mostra? Porque Deus é espiritual. Por isso que Ele fala: tem que me adorar em espírito e em verdade. Deus vai mudando a nossa vida de uma maneira tão sutil e tão maravilhosa que às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo trabalhado no nosso coração. Por isso que nós temos que acreditar não somente em Jesus Cristo, mas acredite naquele que Jesus Cristo usa, assim como Pedro, assim como João. Nesse momento o cego de Jericó estava na presença do Senhor Jesus. Provavelmente ele não ia passar ali mais, não como ele estava vivo, andando em carne com seus discípulos e ensinando. E ele não perde aquela oportunidade e começa a gritar, porque era a maneira que ele tinha de chamar a atenção de Jesus, porque ele não podia levantar e sair correndo onde Jesus estava, porque ele não conseguia ver o Senhor Jesus, mas dentro do coração dele uma fé grande começa a arder e começa a fazer com que ele grite o nome de Jesus. E os próprios discípulos que estavam com o Senhor fala para ele ficar quieto, mostrando para mim e para você: sempre vai haver dificuldade para nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Sempre vai haver obstáculos. Mas lembre que cada vez que você se dispõe e você se levanta e sai da sua zona de conforto, sai da sua televisão, sai da sua casa e vem ouvir essa palavra, o Senhor Jesus olha para você e te responde assim como ele respondeu esse cego: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus manda parar, todos têm que obedecer. E Jesus pergunta, já sabendo aquilo que ele precisava, mas querendo ouvir a voz, porque ele, o Senhor Jesus, ele quer ouvir a sua voz, falar com ele. Ele quer saber aquilo que você precisa, o que você está sentindo, para que você seja fortalecido e continue nesse caminho, porque esse caminho é eterno. E por isso que nós temos que estar sempre disposto a não importar com o tempo que vai demorar. Mas cada tempo que você anda com o Senhor Jesus é um aprendizado, é um fortalecimento, é uma transformação. Você se torna pessoa corajosa, mesmo andando em lugares perigosos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Através desse cego, o Senhor Jesus Cristo pergunta o que ele quer e cura. E o coxo? Provavelmente aquele coxo ficou sabendo de vários milagres que o Senhor Jesus havia feito. Provavelmente quando o Senhor Jesus entra no templo, alguém fala para ele: Jesus Cristo está lá dentro, mas ele não pode entrar porque as pessoas que tinham essa doença, elas não podiam entrar no templo, porque para eles era um castigo que Deus tinha dado para essas pessoas. Então o que ele podia continuar fazendo era pedindo esmola para que as pessoas o ajudassem. Mas o Senhor conhece o coração de todo mundo e a necessidade de cada um de nós. Por isso que nós temos que estar sempre firmes com nossa fé, porque é com o tempo que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. E quando a gente acha que o Senhor nem está olhando para nós, é a hora que Ele está operando no nosso caminho. Em João 20, 24, a palavra de Deus fala assim. Em João 20, 24, a palavra de Deus fala assim. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro,
e com eles Tomé. Chegando Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Aquele povo que estava lá no templo já nem acreditava em Jesus, mesmo vendo todos os milagres que ele já tinha feito na vida de cada um. O véu foi rasgado. Agora nós também podemos nos aproximar dessa palavra maravilhosa. Mas vai ter sempre pessoas que vão tirar você da fé. Por isso que tem que estar sempre firmes, olhando sempre para Jesus. Olha para Jesus e não olha para as pessoas, porque se você olhar para as pessoas, elas vão te tirar do foco da palavra de Deus. Tomé fazia parte desses 12. Tomé era escolhido dos 12, estava junto com Jesus, viu Jesus fazer todos os milagres, mas quando Jesus ressuscita e vai para os seus discípulos, Tomé não estava lá, e quando eles vêm falar para ele, Tomé fala: eu não acredito. Mas Jesus se aproxima dele e fala: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E olha que bonito que Jesus fala, nos fortalecendo a nossa fé. Porque me viste, Tomé, creste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. A partir daquele momento que Jesus ressuscita, todos os seus discípulos estavam sabendo o que estava acontecendo. Mas aquele coxo continuava no mesmo lugar. Apenas o que ele podia fazer é pedir esmolas, porque o Senhor Jesus não estava mais com eles. Mas num determinado ponto aparece Pedro e João e apresenta Jesus Cristo para ele, e fala para ele que o ouro e a prata não vai fazer com que ele aproxime dentro do templo, mas que o nome de Jesus tem poder, e através desse nome ele se levanta, e através desse milagre ele entra dentro do templo aonde ele sempre quis entrar. E as outras pessoas que nunca tinham presenciado o milagre depois que Jesus Cristo tinha ido para o céu ao lado do Pai, começam a crer também nessa palavra. Por isso nós estamos reunidos, porque Jesus falou: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Em Mateus 26:14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26:14, Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com o príncipe do sacerdote e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Nós devemos ser como João, como Pedro, e olhar para as pessoas que não conseguiram focar na fé, como Judas, que trocou toda a sua salvação por coisas materiais. Coloca sempre Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso nós estamos reunidos, porque nós cremos, nós temos fé no nosso coração. Nós passamos também por dificuldades por muitos anos, mas essas dificuldades é que fez com que a gente continuasse avançando na palavra. E um dia o Senhor olhou para nós e viu a determinação e começou a abrir portas. E abriu portas para nós e para cada um de nós que estamos aqui, e vai abrir mais portas. Mas tem que ter essa fé no coração e não importar com os obstáculos.
e saber que Deus tem sempre o melhor para você. Porque Jesus Cristo falou várias vezes para Judas, avisando ele aquilo que ele ia fazer estava errado e que ele ia ser condenado por isso, porque ele estava entregando, não era qualquer um, era o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mostrando para nós, olhe sempre para a palavra, porque coisas materiais vai te distanciar dela. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, você não vai importar com essas coisas. E Deus vai alimentar e você vai crescer financeiramente também. Mas aí é Deus quem vai guiar você. Quando Deus restitui tudo que Jó tinha, quadruplicado tudo que ele tinha, o gado, tudo que ele perdeu, os filhos, naquele momento Jó já não dá moral para essas coisas materiais. Por isso que ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Mostrando para cada um de nós que para a gente conseguir enxergar a Deus, temos que passar por determinada situação a qual o próprio Deus coloca nas nossas vidas. Porque através dessa situação é que o nosso coração vai abrindo devagarzinho. A palavra de Deus fala lá em Mateus 14, 25, agora nós já estamos terminando. Mas vocês sabem que pregador, quando fala isso, não significa nada. Mateus 14, 25. 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então você vê que no meio dos discípulos existia Pedro, que queria aprender algo a mais, queria ter o conhecimento espiritual qual Deus dá para cada um de nós, basta que nós temos fé. E nós continuemos voltando e aprendendo e crescendo, e sabendo que Ele nos alimenta, e sabendo que tem o tempo determinado por Ele. Você vai ver que Noé demorou muitos anos para construir a arca, não foi da noite para o dia. A fé foi construída no coração de Abraão, também demorou vários anos. E assim ele ainda fez coisas que não agradou a Deus, e Deus ficou 10 anos sem falar com ele. Mostrando, a palavra mostra os acertos e os erros dos homens, mostrando para nós que nós também temos erros. Mas através dessa palavra e através da fé, nós vamos sendo consertados. Pedro aqui estava buscando conhecimento, andou sobre as águas, um milagre na sua vida. Mas depois ele nega Jesus Cristo. O que faltou? Aprendizado e crescimento. Porque lá em Atos dos Apóstolos, esse mesmo Pedro que aprendeu aqui andar sobre as águas com Jesus, carrega dentro dele o Espírito Santo do Senhor e apresenta Jesus Cristo para aquele coxo e muda a vida dele. Esse mesmo Jesus é apresentado nas igrejas para que vocês e para que nós continuemos andando firmes, com fé no coração, sabendo que Ele cuida de cada um de nós, mas é na coletividade. Lembra disso. Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Por isso que Jesus não fala para Judas: você está fazendo errado, Judas. Você continuar desse jeito aqui, você vai cair, você vai para o inferno. Porque aí ia causar confusão. É por isso que a palavra de Deus, ela vem suave no nosso coração e vai trabalhando devagar, no tempo certo, no momento certo, para a gente crescer. E para finalizar, em João 20, 19, 21, João 20, 19, 21, João 20, 19, João 20,
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Os discípulos estavam com medo dos judeus aqui nesse momento. E Jesus Cristo veio e apresentou-se a eles e deu essa coragem que eu sempre falo para cada um de vocês. A coragem que o crente tem, ninguém tem, porque ela vem de Deus. A coragem que Davi teve de enfrentar um gigante, porque não olhou para o gigante, olhou para Deus e viu tanto que aquele gigante era pequeno diante de Deus. Essa coragem a qual Pedro e João teve de enfrentar todos os saduceus judeus dentro do templo, quando olha para aquele coxo que já não tinha mais esperança porque o Senhor Jesus não estava ali, mas Pedro e João vai e apresenta e fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então esse mesmo nome aqui, o Senhor Jesus Cristo fala para cada um de nós: continua de pé e andando comigo, porque eu vou mudar a vida, e eu já estou mudando a vida de muitos aqui. Basta que nós tenhamos fé e continuamos nessa caminhada, não importando, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor vai abrir portas, assim como Ele abriu essa porta para esse coxo que não podia entrar dentro do templo. Ele entrou porque o Senhor Jesus Cristo entrou com ele, com Pedro e com João. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, e que essa palavra ela venha continuar crescendo dentro do nosso coração e nos mostrando esse caminho maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pelos pedidos de orações aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo Paulo, Dalva, André, Denise, Miguel e Rafael, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Alice e Aline. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos as nossas mãos para o alto, de onde vem o nosso socorro. E na mesma fé, Senhor, nós apresentamos cada pedido de oração diante do Teu altar. Papai querido, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha de encontro a cada vida nesta noite. Papai querido, lançando por terra, Jesus, todo espírito de depressão, de opressão, todo espírito de enfermidade, do vício, ó Pai, que o Senhor venha lançar por terra nesta noite, mas que o Senhor venha visitar com a cura, com a libertação, com a restauração do Senhor e com a salvação do Senhor sobre a vida deles. Papai querido, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, do menor ao maior, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre as nossas vidas. Papai querido, abre porta onde não tem porta, supre, ó Pai, a necessidade do Teu povo, Senhor, necessidade material, espiritual. Nós apresentamos essa semana que se inicia diante do Teu altar, que a unção da capacitação do Senhor venha nos capacitar, que o Senhor continua nos guardando a nossa entrada, a nossa saída, livrando, ó Pai, do homem sanguinário e fraudulento, mas que a sabedoria do Senhor venha estar conosco, e nós te louvamos, ó Pai, por este momento na Tua presença, que o Senhor venha levar, ó Pai, o Teu povo debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Nós te pedimos e desde já te agradecemos por este momento na Tua presença, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
estejam com cada um de nós e nós dizemos amém. Glória a Deus.